Hoje, 15 de Shvat, diz o Tânia pra gente sobre esse assunto que a gente começou falando, que um pecado, a gente está se separando de Deus, mais do que a própria impureza, mais do que a própria força da Tumá. Agora a gente entende o que a Guemará diz, que uma mulher que ela está prestes a prostituir, ela só faz isso porque entrou nela um espírito de bobeira, de tolice. Porque se ela tivesse consciente, ela não estaria fazendo isso. Como assim? Qualquer pecado separa a gente de Hashem. Se a mulher estivesse tocando disso, ela não faria um pecado, mesmo que ela já está num nível muito baixo, ela não faria aquele pecado, porque nenhum judeu quer ir contra Deus. Essa mesma mulher, ela poderia se matar literalmente para não fazer avodah zará, para não se curvar para uma idolatria, para não fazer algo que é contra a vontade de Hashem, que é contra Deus, mesmo só se curvar no ato, sem imunar no coração, sem acreditar de verdade. Ela poderia morrer por isso. Essa mesma mulher está caindo no pecado. Por quê? Porque entrou um espírito de tolice. E esse espírito de tolice, Ruach Shtut, ele separa entre uma coisa e outra. Avodah zará, idolatria é uma coisa. Esse outro pecado é outra. Isso aqui, eu estou continuando, eu sou judeu, eu não estou indo contra Deus, não estou indo contra a unicidade de Hashem com isso. E a verdade é que não. Isso é uma tolice do Yetzer Hará que oculta sobre a verdade. A verdade é que qualquer pecado, qual que for, está separando a gente da unicidade de Hashem. A palavra haverá é de passar, a gente está passando de perante Deus. Essa que é a pura verdade. E nesse momento, a gente está sendo pior do que a própria Sitrach, a própria Clipá, o próprio lado da impureza. Na verdade, até pior do que os animais impuros que são revitalizados pelo lado da impureza. Como está escrito, que se a pessoa se orgulha, dizem para ele, Yetush Kadmar, teu mosquito veio antes de você. Na criação do mundo, o ser humano foi o último a ser criado. O que quer dizer o mosquito? Por que justamente o mosquito? O mosquito é aquele que introduz, mas não espelha nada, que simboliza o máximo da impureza, que não ajuda os outros, só quer pegar para si, só orgulho para si. Então, se a gente fosse classificar o nível de revelação divina, o nível de sintonia com Deus, de um animal impuro, de um mosquito que simboliza uma impureza muito forte, e de um judeu que está pecando, a gente colocaria o judeu embaixo de todos. Porque aquele mosquito, aquele animal impuro, eles fazem a função de Deus. Deus criou eles para serem porco, ele é porco, ele está fazendo a função dele. Por mais que eles não veem isso, não é que eles têm conoção e tudo isso, mas o Mazal, o signo deles, vê isso, e eles estão fazendo certo. Como está escrito, que Deus vai botar o medo de vocês sobre os animais ferozes. Quando o ser humano se comporta como ser humano, faz mitzvot, faz tudo direitinho, o animal não ataca. Está escrito que o animal feroz só ataca o ser humano quando parece para ele como um animal. Quando o ser humano se comportou que nem um animal, realmente o animal se sente justo atacar ele. Já o tzadikim, que o semblante de Deus não sai deles, os animais não atacam ele, como foi com a história de Daniel na cova dos leões. E tem uma outra história também do Ora Haim, do Haim Benatá também, que quando o ser humano é tzadik, ele mantém o semblante de Deus, ele é ser humano, o animal não ataca, não tem porquê. Mas quando o ser humano não está cumprindo a função dele, ele está pior do que o animal, ele está pior do que o mosquito está cumprindo a função dele. Então, na hora do pecado, ele está no máximo de distanciamento, no sentido de não estar na sintonia com Deus, no máximo de distanciamento, mais do que os animais impuros, mais do que a clipar, mais do que qualquer outra coisa. É muito forte. Só para a gente entender o que está falando aqui, não quer dizer que eu estou longe de Deus, não existe estar fora de Deus. Mas vamos imaginar duas pessoas, uma do lado da outra, mas se eu viro a cara e não quero saber dela, então eu posso estar do lado, mas eu estou distante ao mesmo tempo. É isso que a gente fala o tempo inteiro, que um mitzvah une a gente com Hashem, quer dizer, a sintonia com Hashem vai ser mais forte, e um pecado está distanciando a gente da sintonia com Deus, da revelação de Hashem, e isso nenhum judeu quer. Só que o Ruach Shtut, a tolice, ela vai falar, não, mas com esse pecado não vai acontecer isso. Mas a verdade é que todo pecado está tirando a gente da sintonia com Hashem, e nenhum judeu quer estar separado de Hashem.